Olá, povo abençoado, Deus abençoe você, grande abraço. Pensamos que ao longo dessa semana vamos compartilhar o que aconteceu cada um dos dias da semana que antecederam a morte do nosso Senhor Jesus, já que estamos aí nessa semana de Páscoa, né? Não vamos conseguir cobrir todos os eventos, mas escolhemos a cada dia pensar um evento marcante daquele dia e trabalharmos sobre algum ensino em relação àquilo, ok? Vamos lá então? Segunda-feira, antes da morte de Jesus, aconteceram alguns eventos, mas nós escolhemos ali aquele evento onde houve uma palavra de Jesus contra a figueira que secou. Está em Marcos capítulo 11, versos 12 a 14 e depois versos 21 a 26. Diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: Nunca mais ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Amados, eu vejo aqui pelo menos 3 ensinos de Jesus sobre a importância do fruto que ele foi procurar. Em primeiro lugar, o ensino contra a hipocrisia. Jesus sabia muito bem que não era o tempo de dar frutos, como diz a palavra de Deus, ali na narrativa de Marcos. Mas aquela figueira especificamente, ela tinha uma aparência diferente das outras para aquela época da estação. Ela estava com uma folhagem exuberante, ou seja, ela estava dando todos os sinais que, apesar de não ser época de fruto, havia fruto nela. E Jesus foi procurar e não encontrou. E ali ele lança uma palavra que aquela figueira vai secar desde as raízes. O ensino aqui era um ensino contra a hipocrisia dos líderes religiosos e dos fariseus que mostravam uma aparência de piedade, mas não conseguia se achar frutos, fruto de arrependimento, fruto de vida piedosa neles. Somente havia palavras, folhagem e aparência. Então esse é o primeiro ensino que nós vemos ali contra essa questão da hipocrisia. Nós vemos que no dia seguinte, quando os discípulos veem que a figueira secou, no início do dia, no final do dia, quando Jesus vai entregar o seu sermão escatológico, o próprio Senhor Jesus usa a figura da figueira novamente, Mateus 24:32, dizendo assim: Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ora, a época de dar frutos seria no verão, que ainda não havia chegado. Portanto, Jesus conhecia perfeitamente o ciclo de produção de frutos de uma figueira. Mas ali ele estava condenando exatamente a questão da hipocrisia, da aparência, que isso é algo que Deus abomina. O segundo ensino que a gente aprende a partir dessa palavra lançada contra a figueira, aí é um ensino para os discípulos também, que existe da parte de Deus uma expectativa de que nós demos frutos. Lucas capítulo 13, verso 6, Jesus conta também uma parábola sobre uma figueira, que o Senhor tinha uma figueira e ele foi procurar frutos, diz ali. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Então aqui é um outro ensino que a gente aprende, que como filhos de Deus, como pessoas que professam ter um relacionamento com Deus, nós somos chamados para dar fruto. Para isso nós existimos, esse é o propósito. O Senhor foi muito claro quando Ele fala: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Essa é uma expectativa muito clara na palavra de Deus sobre nós darmos frutos. Então aqui
Jesus traz esse ensino para os discípulos, só que alinhado com esse ensino, nós vamos encontrar aqui um terceiro ensino sobre a importância de dar frutos, sendo um desses frutos a nossa necessidade de perdoar uns aos outros, porque Jesus vai falar sobre esses 3 elementos importantes, que é a fé, a oração e o perdão. No dia seguinte, quando eles passam pela figueira e os discípulos veem que ela secou desde a raiz, eles comentam isso com Jesus, e aí Jesus vai dizer para eles o quê? Olha, se vocês tiverem fé, vocês podem dizer a essa montanha, ergue-te, lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo que vocês pedirem, que vocês desejarem, pedirem em oração, assim lhes será feito. Aí Jesus vai falar, mas quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem alguma coisa contra alguém que ofendeu vocês, perdoem, para que também o vosso Pai Celestial perdoe vocês. Então Jesus fala, a fé é muito importante, a fé move montanhas, a fé ela é um combustível para que a nossa oração seja bem sucedida. Contudo, se em meio às nossas orações nós tivermos situações não acertadas no nosso coração, ressentimentos, mágoas, situações que nós não perdoamos, o nosso Pai Celestial também não vai nos perdoar, nossas orações vão ser comprometidas. Então aqui ele traz um ensino muito importante para os discípulos sobre essa importância de nós darmos frutos, e os frutos, entre os frutos que nós devemos apresentar também esse perdão, estender a graça, estender a misericórdia, como nós recebemos o perdão da parte de Deus. E eu queria concluir essa mensagem dizendo para vocês que o processo de dar fruto é um processo natural. Você não vê nenhuma árvore se esforçando, se espremendo, ou ansiosa, angustiada se ela está dando fruto ou não. A árvore, se ela é saudável, se ela está plantada num bom solo, junto às águas, ela produz o seu fruto naturalmente, como diz lá o Salmo 1, né? Como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto. Agora, o que nós precisamos aprender sobre esse processo de dar fruto? Jesus nos ensina em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o processo para que nós sejamos frutíferos, para que nós atendamos a essa expectativa que o Senhor tem sobre nós, é estarmos ligados em Jesus. E Jesus está enchendo o nosso coração. É nós permanecermos na palavra de Deus e a palavra de Deus permanecer em nós. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, os frutos são naturais, eles vão aparecer, é consequência. Então, a nossa responsabilidade nesse processo de ser frutíferos, inclusive de perdoar aqueles que nos ofenderam, é nós estarmos cheios de Cristo. Portanto, eu quero encorajar você, eu quero animar você a desenvolver uma comunhão mais íntima e mais profunda do Senhor. Separe tempo todos os dias para estar na presença de Deus, para buscá-lo em oração, para meditar na sua palavra, para adorá-lo, para louvá-lo, para cultivar essa comunhão, essa intimidade, para desenvolver essa sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E à medida que você faz isso, quanto mais Cristo habita em você, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais frutos vão ser evidenciados, né? Menos espaço haverá no seu coração para mágoas, menos espaço haverá no seu coração para hipocrisias ou para falsidade. Então, seja edificado com essa palavra, Deus abençoe. É isso que nós temos para segunda-feira, antes da crucificação de Jesus, algo que ele vivenciou naquele dia, e nos dias que vão se seguir, nós vamos pensar um evento de cada um dos dias que antecederam a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. Espero que você tenha sido abençoado. Grande abraço, até a próxima. Fique na paz.